gente, tudo bem? Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Fico sempre muito feliz quando eu venho gravar pra vocês, eu adoro fazer isso, adoro compartilhar as informações que eu tenho, que eu consigo, que eu venho juntando. E tudo isso é para que vocês consigam entender um pouquinho melhor como funciona a espiritualidade, consigam se acostumar com essa ideia. O meu intuito é muito esse, né, de descomplicar, de desmistificar, porque é uma realidade, né, e quanto mais cedo a gente conseguir se acostumar a isso, melhor vai ser para todo o resto. Então, hoje é o terceiro vídeo das colônias espirituais e vamos falar sobre trabalho. O que a gente faz nas colônias espirituais? A gente não fica ao léu, né? Então, eu vou dar uma noção para vocês de como funciona isso. Então, é muito interessante dizer que logo que nós chegamos nas colônias, vou até achar um pedacinho aqui que eu escrevi, que é um pensamento meu, mas acredito que é isso mesmo que acontece. Logo que nós chegamos lá, nós passamos por um período de restabelecimento. Por quê? Nós ficamos muito tempo aqui grudadinho no corpo físico. Então, a gente entra numa simbiose muito grande durante toda a nossa vida. E quando a gente desencarna, né, quando a gente desencarna, né, a gente tira a carne do nosso espírito, grosseiramente dizendo, o nosso espírito fica com muitos reflexos do corpo, né? Tanto reflexos fisiológicos de todas as funções corporais, quanto reflexos de alguma doença que a gente tinha enquanto vivo, ou de alguma doença que nos levou ao desencarne, ou de um acidente, né, que nos levou ao desencarne, os ferimentos, enfim, tudo aquilo que o físico sofreu vai estar gravado no nosso espírito. Na verdade, é no perispírito, tá? Depois eu explico direitinho todas as divisões aí do espírito. Então, a gente tem que passar por um restabelecimento. E os hospitais das colônias espirituais, às vezes pronto-socorros, dependendo do caso, servem para nos ajudar nesse restabelecimento. Então, lá, nós vamos receber fluidos energéticos, muitos passes energéticos, vamos receber uma espécie de alimentação, né, provisoriamente, enquanto a gente ainda tem o reflexo da fome e tudo mais. Se vocês quiserem ver esses detalhes, eu vou deixar o link aqui, acho que é aqui, né? Acho que agora acertei. Do primeiro vídeo das colônias, da introdução, que aí vocês vão conseguir entender melhor essa parte. Então, agora a gente já tá bem nas colônias, né? Estamos restabelecidos e saímos do hospital. Temos a nossa alta, né? Digamos assim. E o nosso mentor, a nossa família espiritual, os nossos amigos estarão sempre nos guiando nesse período intermissivo nas colônias, enquanto a gente não consegue ainda lembrar de tudo, porque nós já estivemos lá muitas vezes, né? Não é a nossa primeira vez, mas vai ser novamente como se fosse uma primeira vez. Então, eles vão nos ajudar nas lembranças, vão nos apresentar as colônias, as que nós estivermos, ou até possivelmente alguma que nós venhamos a visitar. Mas eles vão nos explicar como uma colônia funciona, o que se faz lá, provavelmente visitaremos alguns departamentos, vamos fazer um giro, né, na colônia, para poder entender do que ela é formada, como que ela é. Então, só para dar uma noção, a gente passa por, eu diria, 4 estágios lá. Eu até anotei aqui para falar para vocês. Então, o primeiro é o restabelecimento, o segundo é a redescoberta, porque, como eu disse, a gente já sabe tudo que tem lá, mas a gente tem que relembrar. Terceiro, o aperfeiçoamento, ou seja, trabalhos, cursos, palestras, tudo para que nós nos para o nosso aperfeiçoamento, né, para a nossa evolução, para tirar o melhor proveito desse período intermissivo nas colônias. E o quarto é a preparação para o novo encarne na Terra. Gente, ainda precisaremos reencarnar algumas vezes aqui na Terra. Não são todos os casos, eu estou generalizando, né, pensando de uma forma geral. Olhando o mundo como um todo, a gente ainda precisa reencarnar várias vezes aqui na Terra. Não estamos ainda no estágio de parar de reencarnar aqui, né? Para isso a gente tem que ter uma evolução grande, tanto moral quanto espiritual. E a gente ainda está muito longe disso, de uma forma geral. Alguns casos, claro,
as pessoas conseguem sim ter uma grande evolução. Isso depende muito de toda a história de vida que essa pessoa teve, das reencarnações anteriores. Cada um tem uma história, né? Cada um tem um ritmo evolutivo. Então, sim, tem os casos em que as pessoas ascenderão, acho que é assim que fala, né? Ascenderão para moradas superiores. Outros não, que é a grande maioria. Nós ficaremos ainda aqui. Mas cada vez que nós viermos, estaremos melhores, mais evoluídos e teremos mais facilidade para conseguir completar nossa missão aqui na Terra. Então, vamos lá. Como acontece o trabalho? O trabalho nas colônias, digamos que é parecido com o trabalho aqui na Terra, porém, não é igual. Por quê? O trabalho nas colônias é sempre voltado ao amor para com o próximo e à doação. Né? Então, existem vários tipos de trabalho que podem ser feitos, mas não é o trabalho que nós desenvolvemos aqui na Terra. Aqui o trabalho está muito ligado ao dinheiro. O trabalho é dinheiro. Né? Por enquanto, essa ainda é a ideia que se tem de trabalho. Eu acredito que muito em breve, que muito em breve o trabalho vai ser ligado ao nosso talento, à nossa felicidade e não mais ao dinheiro. O dinheiro vai ser só uma consequência. Mas por enquanto ainda ele está muito ligado ao dinheiro. Então existe aqui na Terra muita competição, existe um mal-estar, né, geral em variados setores. Existe muita pressão, o que importa é o resultado, é muita competitividade, você extrair, as empresas, né, extraírem ao máximo do funcionário para que se tenha o maior lucro possível, enfim. Isso me dá um mal-estar, tá? Eu não fico confortável com isso. Eu acredito que muitos de nós não estamos confortáveis em nossos trabalhos, né? Mas isso é questão para outro vídeo. Lá nas colônias, não. Lá nas colônias, como eu disse, tudo tá ligado ao amor. Você vai fazer o que você gosta de fazer, no sentido de ajudar as pessoas. Então, como eu falei no vídeo anterior, existem colônias, por exemplo, que são especializadas em atender crianças, espíritos que desencarnaram de crianças. Então, se você gosta de lidar com crianças, né, na sua vida, você teve um talento para ser mãe, ou então mesmo não sendo mãe, você teve alguma coisa a ver com crianças, você sempre gostou de crianças, ou você foi uma tia que teve muitos sobrinhos, ou você foi uma madrinha, enfim. Se você tem essa afinidade com crianças, provavelmente você vai poder fazer um trabalho com crianças. E lá existem essas colônias com estruturas para poder atender essas crianças. Existem inclusive escolas para poder atender crianças, né? Ou então se você tem um jeito com adolescentes, muito provavelmente você vai poder trabalhar com os adolescentes, com idosos e por aí vai. Então, tá tudo muito ligado ao que você pode dar de melhor, né? E quando você não sabe, você vai ajudar o que tiver para ajudar. Eu vou citar uma história conhecida, que é a história do André Luiz, né? Todo mundo está conhecendo melhor por conta do filme Nosso Lar. E o André Luiz, ele começou atendendo nos prontos-socorros, onde ele mesmo foi atendido. Ele foi médico em vida, então isso era uma inclinação natural dele. Mas ele até questionou o mentor dele se ele poderia, né, trabalhar como médico, né, se os conhecimentos dele serviriam por lá. E o mentor dele fala que não, que tudo que ele aprendeu na Terra, que ele deixasse na Terra. Porque aqui tudo está muito ligado a status, tudo está muito ligado a... É uma ciência que não é exatamente a ciência que existe nas colônias, que existe no mundo espiritual. Aqui nós aprendemos tudo no físico, então lá muita coisa muda. Principalmente essa parte da saúde, né? Ela vai mudar muito. É tudo ligado à energia, é tudo ligado a chakras, né? Energéticos. Enfim, a concepção é totalmente outra. Então, a gente tem que esquecer do nosso título na Terra, deixar isso tudo de lado, tudo que nós aprendemos ali. Claro, algumas coisas vão servir, mas você vai aprender a deixar a sua experiência física no físico, inclusive a sua profissão. E você vai trabalhar lá no que você tem inclinação, tem um verdadeiro talento.
No caso do André Luiz, né, voltando, ele trabalhou no pronto-socorro e o primeiro trabalho dele, ele teve que limpar vômitos dos espíritos que chegavam. Ah, Joyce, mas caramba, espírito vomita? Sim, logo que chega sim, porque, como eu disse, ainda tem os reflexos do corpo. Então, ele trabalhou nisso. E ele era um médico muito conceituado. Então, assim, é uma lição muito grande que a gente aprende lá, com o trabalho nas colônias, de humildade, principalmente. Não importa o título que você adquiriu aqui na Terra, você vai deixar tudo isso de lado. Você vai simplesmente ajudar, você vai se doar. Essa é uma grande lição que nós aprendemos nas colônias. Existem, então, como eu falei, muitos trabalhos, então vai depender do que você está inclinado para fazer, do seu talento, né, ali da sua facilidade. E quando isso não existe, quando você não sabe, né, quando você ainda não tem ideia, você vai ajudar no que for preciso, tá? Uma coisa legal de citar é que, por exemplo, na colônia Nosso Lar, que eu falei do André Luiz, deixa eu até achar a parte que eu anotei aqui, existe uma organização, assim como todas as outras, tá? Só que na colônia do Nosso Lar isso fica bem claro, porque André Luiz explica com bastante detalhe. Existem vários departamentos que são chamados ministérios. E quando são colônias muito grandes, elas têm essas divisões em ministérios, para que cada ministério cuide de uma coisa específica. Então, por exemplo, no Nosso Lar tem o Ministério da Regeneração, que atende os espíritos recém-desencarnados, eles vão se regenerar nas colônias. Então, tudo que é ligado a recém-desencarnado, esse ministério vai cuidar. Existe o Ministério do Auxílio, tá? Para o auxílio ao próximo. Tudo que for relativo ao auxílio, tanto dos espíritos quanto dos encarnados, esse ministério vai cuidar. Ministério da Comunicação, sim, existe comunicação lá, é bem diferente da nossa aqui, mas existem palestras, existem festividades, existem sim meios de comunicação dentro das colônias, que são um pouco parecidos com o nosso sistema de rede, nosso sistema de computadores, mas funciona bem diferente, tá? Não tenho detalhes para falar para vocês. Eu sei que existem telas, existem espécies de computadores, mas é um sistema totalmente diferente. Eu não sei dizer para vocês como funciona. Tem o Ministério do Esclarecimento, né, que seria então para cursos, tudo ligado ao esclarecimento dos espíritos, tá? Livrarias, enfim. Ministério da Elevação e Ministério da União Divina. Esses dois últimos são os ministérios mais elevados. Eles estão muito ligados às esferas superiores, porque como tudo é uma hierarquia, né, tudo obedece uma ordem. Então, esses ministérios superiores trarão para as colônias novidades, trarão projetos, enfim, coisas que com certeza vão fazer com que a colônia se adeque melhor, ou então com que a colônia possa ter alguma coisa a mais para atender os desencarnados, tá? Então, eu achei muito interessante essa divisão em ministérios. E claro que dentro de cada ministério, eles terão necessidade de ajuda em determinado departamento, por exemplo. E aí, dependendo, né, do nosso merecimento, do que nós temos melhor inclinação para fazer, nós estaremos ajudando, diga-se, trabalhando nesses lugares, tá bom? Mais uma coisa muito importante que eu não poderia esquecer, o bônus hora. Acho que vocês devem conhecer, ou então a maioria de vocês, André Luiz também fala do bônus hora. O que é o bônus hora? Nada mais é do que a contagem de horas que você tem, a contagem de tempo que você tem trabalhando nas colônias. Isso vai poder te dar, vai poder permitir que você faça coisas diferentes. Por exemplo, um curso em outra colônia, porque isso vai dizer o seu merecimento para aquilo que você para aquilo que você tem intenção em fazer, né? Lá não é só lazer.
Lá a gente tem que trabalhar, a gente tem que evoluir, existe isso para que os espíritos que estejam ali não se esqueçam do seu compromisso em evoluir, em se melhorar. Então, tudo isso é feito para que os espíritos consigam se adequar e consigam seguir ali o que eles têm que seguir. E isso estimula, de certa forma, né? É uma forma bem parecida do que tem aqui na Terra. Então, isso é feito para que os espíritos consigam se adaptar da melhor forma possível. Então, nada mais é do que a contagem de horas que você tem e que, baseado nisso, você pode adquirir coisas que você gostaria. Cursos, excursões para outras colônias, inclusive festividades, tem até teatros lá, né? E dependendo do bônus horas, você pode assistir uma peça de teatro, uma peça musical, uma ópera. Isso tudo tem lá também, gente. Mas é tudo muito melhor e tudo muito mais bonito, digamos assim. Tá bom? Inclusive habitações você pode adquirir com o bônus horas. Tá bom? Então é isso. Foi um resumo de 15 minutos, aí um pouco longo. Mas espero que eu tenha sido bastante clara. Se vocês tiverem perguntas ou quiserem saber outras coisas, por favor, deixem aqui nos comentários que eu respondo. E se for uma pergunta ou uma dúvida muito recorrente, eu faço um vídeo sobre isso, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!